Irmãos e irmãs, caros amigos que nos acompanham pelas redes sociais, estamos vivendo este tempo belo da Páscoa, onde nós reconhecemos o quanto Cristo, vitorioso da morte, Ele é visto como aquele que nos mostra o que significa mesmo viver a experiência do ressuscitado. Nestes dias estamos escutando a palavra que nos mostra Jesus ressuscitado, aparecendo em diversas realidades, para simplesmente entendermos o quanto realmente o poder de Deus venceu a morte e triunfa a ressurreição. Mas também Jesus se apresenta como aquele que profere a palavra, faz a refeição com aqueles que ele apareceu, dando a entender o quanto Deus vem sempre ao encontro do ser humano. E nós percebemos no Evangelho de hoje o quanto Jesus simplesmente foi visto, enxergaram Jesus andando sobre as águas. E é claro que Jesus vinha ao encontro dos seus, mas interessante, eles enxergaram Jesus andando sobre as águas, mas ficaram com medo. A visão que tinha que ele podia ser um fantasma. Jesus disse: sou eu. Ele ressuscitado se apresenta dizendo: sou eu. Ele se apresenta a nós hoje também dizendo: sou eu. Para que nós não tenhamos mais medo e sim coragem de anunciar o seu nome. O tema desta noite: o bom pastor nos chama e nos envia. Esse bom pastor que é Cristo, ele chama cada um de nós a fazer com que a missão aconteça. Mas primeiro ele chama para estar com ele, para fazer a experiência com ele na oração, para conhecê-lo, para amá-lo. E ao passo que se conhece e se ama, agora tem um compromisso de anunciar. O medo já se superou. Não existe medo para quem realmente assume o seu batismo. E é interessante que Jesus, quando ele chama, ele envia em missão para que haja uma continuidade do projeto que é simplesmente a salvação em favor de cada um de nós. O chamado é feito a todos. Não chama somente alguns, a todos que entendem o porquê que abraçou, ou que abraçaram, ou que abraçamos o batismo. O chamado se provém dessa experiência com Cristo, significa que nós, como igreja, poderemos ir além. Não seremos mais uma igreja que nunca foi acomodada. Alguns tendem a se acomodar, mas devemos ter a firmeza de levar o nome de Cristo. Chamou e nós devemos dizer: aqui estou, Senhor. Ele envia, não somos nós que colocamos mais a condição.
Na primeira leitura nós percebemos que os apóstolos, eles estavam preocupados com quem anunciar o Evangelho, porque eles estavam também preocupados com a caridade. Desassociar a caridade da palavra é impossível. E aí os apóstolos disseram: nós temos que ter tempo para pregar a palavra de Deus. E aí convidou homens, que nós hoje chamamos de diáconos. O diácono é um servidor. O diácono, a primeira missão do diácono, eu me lembro que quando eu estudei teologia, é ser ministro da caridade. Fazer com que a caritas aconteça nas realidades. Alguns diáconos, o meu irmão não está aqui hoje, né? Alguns diáconos tendem a se usufruir de pompas, até querer se destacar com uma certa ideia de viver que não tem sentido. Mas o diácono tem que estar a serviço dos mais pobres, se preocupar para que deixe os padres, o bispo, todos terem tempo para anunciar a palavra do Senhor. Claro que o padre é o eterno diácono, nós somos diáconos, não podemos esquecer isso. A cena mais significativa do Evangelho, para a gente entender a missão do diácono, é o lava-pés, que nós escutamos na quinta-feira santa, onde o diácono exerce sua humildade de lavar os pés daqueles que não têm voz e dever no nosso mundo. E aí os apóstolos hoje mostram que foram homens escolhidos. Começou com Estevão, e nesses dias vamos escutar o relato do seu martírio, que ele foi semelhante a Cristo no seu martírio como diácono, mas foi um grande servidor. Podemos entender bem a missão a partir da disponibilidade. A paróquia da que se me vai a memória tem 30 comunidades, não é isso? 32. O padre sozinho não pode fazer tudo. Lá eu tenho também 32. E a gente vê que para ir todo mês é muito complicado. Tem vezes que nem dá, gente, porque o padre não só tem. Tem gente que acha que o padre só reza a missa, né? Ô padre, você tem vida boa, só reza a missa, né? Vai pegar os problemas no nosso lugar para saber. Pois é. O padre, além de celebrar a missa, tem atendimento a pessoas que chegam ali, ficam horas e horas conversando, fazendo direção espiritual. O padre tem N reuniões, porque senão se organiza a paróquia. O padre tem que atender, visitar doentes em casa, no hospital. O padre tem muita ocupação. Por isso é importante incentivar a missão por parte de cada um de vocês. E lá onde ainda o Cristo não chegou. Eu sempre digo que às vezes a gente fala de missão, belíssimo quando fala da África, da Amazônia. As nossas paróquias todas têm África e têm Amazônia, que ainda precisa o Evangelho chegar, essa boa notícia que é Cristo. Assim é importante que o Conselho Missionário Paroquial Comipa tenha em mente a preocupação de abrir os olhos e ver quais são os lugares em nossa paróquia que precisam de alguém que vá lá fazer uma evangelização.
apresentar Cristo para as pessoas. Para a gente ser missionário, é preciso que a gente tenha em mente também a renúncia, não ter apego às coisas, porque se a gente tem apego a alguma coisa, a gente não vai realizar bem a missão. É só se dispor e colocar os pés na estrada, assim como fizeram os seguidores de Jesus. Jesus, quando chamou, ele deixou bem claro que enviaria para realidades difíceis, mas ele também exigiu renúncia. Todos devemos abraçar a missão. É o que dá sentido e embeleza a igreja. A missão dinamiza a igreja. Ficar numa igreja de 4 paredes e não sair dela não é correto. Que nós venhamos nos expor, que possamos criar grupos em vista da missão. Há quanto tempo aconteceu a missão aqui nesta paróquia? Agora, creio que haja continuidade por parte de cada membro desta paróquia. Fazer com que Cristo seja conhecido e amado. Levar as pessoas a fazer essa experiência. Nos encanta a fazer acontecer em nossa vida o encontro com Cristo. Quando a gente se encontra com Cristo, já dizia o Papa saudoso Francisco, a gente não é mais o mesmo. Por isso é importante se encontrar e se deixar levar por Ele. Assim o bom pastor, se Ele nos chama e nos envia em missão, eis aí lá a marca da vida cristã. Vocês têm um padroeiro com um nome muito bonito. Agora é preciso, nós temos,